Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu quero dizer para todos que vão ouvir essa palavra, quero deixar uma palavra de reflexão aqui em Romanos 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Amados, nós estamos vivendo uma era de inversões de valores, que nós estamos materializando o reino de Deus. Nós estamos vivendo uma era que as pessoas estão achando que o reino de Deus é coisa material. Mas Paulo aqui descarta, dizendo que o reino de Deus não é comida e não é bebida. Então, se não é comida e não é bebida o reino de Deus, por que nós materializamos o reino de Deus? Achando que a glória, os prazeres, as conquistas terrenas é sinônimo que estamos buscando o reino de Deus. Só que a Bíblia descarta totalmente isso. Descarta. Jesus mesmo falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós entramos no campo da espiritualidade, quando nós vamos a um templo, prestar uma adoração racional, nós temos que desvaziar de todas as coisas terrenas, porque o reino de Deus não é isso. Paulo disse: se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são de baixo. Colossenses 3, versículo 1 e 2. Então nós precisamos aprender que o reino de Deus não é coligado com as coisas material, coisas passageiras. Paulo disse que as coisas terrenas são temporãs, mas as de Deus são eternas. Então nós não podemos misturar as coisas do reino com as coisas da terra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E nós vemos que as pessoas estão perturbadas concernente ao reino de Deus. Por isso que Paulo disse lá em Filipenses 3,19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas, cujo final é a perdição, cujo Deus, a invocação de Deus, é só para o ventre, e cuja glória é para a confusão deles. Paulo parece que estava vivendo hoje, nos dias que nós estamos vivendo, que o final é a perdição de quem se inclina para as coisas terrenas. E nós vemos aí os falsos profetas tomando conta de tudo, com falsas promessas. Quem foi que fez promessa das coisas terrenas? Quem fez promessa foi o diabo no monte da tentação. Próximo diante de mim eu entregarei os reinos da terra. Então nós precisamos, irmãos, acordar, saber separar. Quando nós estiver na vida secular, vamos correr na vida secular, mas não vamos misturar o reino de Deus. Quando nós separamos para fazer uma devoção a Deus, nós precisamos voltar totalmente ao reino de Deus, pensar nas coisas divinas. Você sabe por que muitos crentes não conseguem viver labor por vir? Porque ele vive só o presente. Aí Paulo disse: andamos por fé e não por vista. Então Deus não aceita essa mentalidade da maioria que estão aí, que professa o reino de Deus, mas não vive o reino de Deus. Viver o reino de Deus, ele tem que estar implantado em nós. O reino de Deus, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino, foi a oração do Pai Nosso que Jesus disse: venha a nós o teu reino. O reino de Deus é o que? Não é comida, não é bebida, irmão. E por que nós estamos fazendo negócio dentro da casa de Deus? Por que estamos barganhando, achando que se eu dar, Deus vai ter que me dar, se Deus me dá, eu tenho que dar? Isso é barganha, isso é negócio, Deus não aceita isso, irmão. Por que ele chutou os cambiadores na casa de Deus? Porque ele não aceita negócio. As coisas de Deus é espiritual. Por isso que Jesus disse que procura adoradores. Se procura porque está em extinção, está extinto. E nós vemos que nesses dias, irmão, poucos
estão verdadeiramente buscando o verdadeiro reino de Deus. Nós estamos atrás de falsas promessas, de homens que profetizam paz, paz, onde não há paz. Jeremias 8, versículo 11. Então nós estamos vivendo uma era que as pessoas estão materializando o reino de Deus. E por isso que vivem uma vida de mecanismo, uma vida monótona, uma vida rotineira, uma vida de religiosidade. Vai ao templo como se estivesse num supermercado, indo num teatro, num cinema. Sabe por quê? Porque eles materializaram o reino de Deus. Mas Paulo está dizendo, o reino de Deus não é comida, não é bebida. O que é o reino de Deus? 3 coisas. Justiça. O que é justiça? Justiça é qualidade de conformidade com aquilo que é justo. Agora, quem não anda em conformidade naquilo que é justo, não está coligado ao céu. O reino de Deus é justiça, é o que é justo, o que é reto. E nós precisamos conformar com a justiça. E hoje é o que menos estão se preocupando com a justiça de Deus. Quando Jesus disciplinou os fariseus, o que ele disse? Vocês desprezam o mais importante. O que é o mais importante? Justiça, que é juízo, justiça, misericórdia e fé. Então não adianta fazer um campo de religiosidade se você não pratica a justiça, se você não pratica a misericórdia, se você não pratica a fé. Não a fé de miticismo, estou falando fé original, a fé viva em Jesus. Prova das coisas que não se vê. A fé é um firme fundamento. Então nós precisamos estar aclopados nisso. E hoje é o que nós estamos vendo, esse cristianismo defasado, um cristianismo anêmico, doente, frio, morno, uma igreja mecanizada. Por quê? Porque verdadeiramente estão materializando o reino de Deus. Hoje as pessoas não estão interessadas no arrebatamento da igreja. Muitos não acreditam em arrebatamento da igreja. E no primeiro século, a igreja estava nessa mesma conformidade que está hoje. Se no primeiro século, que estava aquecido, a nascente da igreja estava nessas conformidades, imagina hoje que nós estamos no século 21. Então nós precisamos mudar conceito, nós precisamos nos esvaziar, irmão. Nós temos que limpar esse coração, esses pensamentos que nós precisamos ter. Não, nós temos que ser o quê? Filhos de Deus. Mas nós estamos trocando valores. Nós estamos mais preocupados em ter do que ser. E aí onde é que está esse conflito religioso e essa guerra de uma corrida avalanche para dentro dos templos com falsas promessas. E achando que dentro de uma congregação está livre do juízo e da justiça de Deus. Tem muita gente que acha que uma placa e uma laje, ele está livre da sentença de Deus. Não, irmão. O que vai estar livre é quando nós estivermos em plenitude de obediência a Deus. Quem está se preocupando em santificar a Deus, quem é santo se santifique mais. E quem é sujo se suje mais. Apocalipse 22, 11. Então nós precisamos aplicar a justiça de Deus. E poucos estão fazendo isso. Porque quando você anda em conformidade com a justiça, você chama a responsabilidade para si. Por que a maioria dos pregadores, eles não estão mais chamando a responsabilidade para si? Sabe por quê? Porque eles não estão em conformidade com a justiça. Qual outro requisito? Paz. O que é paz? Paz, irmão, é aquilo que você não anda em conflito. Você tem que estar em paz de espírito. Sabe? Você não gradeia. Você não anda em competição. Quem anda em paz não anda em competição. A Bíblia diz em Isaías 9, versículo 6, que Ele é o príncipe da paz. Só nós vamos ter paz quando nós estiver anelado com Ele.
quando nós tiver vínculo com Ele, quando nós estiver em plena comunhão com Ele, aí nós vamos ter a paz. E por que que a maioria não está tendo paz? Por que que a depressão é a doença do século lá fora e agora já está contaminando a igreja, que muitos estão frustrados dentro da casa de Deus e dando campo para a opressão e a depressão? Por quê? Porque está faltando paz de espírito, está faltando harmonia de espírito, não tem o gozo, não tem o fruto do Espírito. Gálatas 5:22, que a paz é um fruto do Espírito. Fruto tem que aparecer, mas é o que menos está aparecendo, porque as pessoas não estão executando o reino de Deus, que é paz. Deus nunca gostou de guerra, de conflito. E quando Ele entra para uma batalha, Ele só entra para vencer. Então nós precisamos executar isso na nossa vida. Nós precisamos ter paz com a irmandade. Nós precisamos, irmãos, praticar o Salmo 133. Por que que Jesus disse nações contra nações e reino contra reino? Nações contra nações, essa guerra secular. Agora, reino contra reino, esse conflito religioso que nós vivemos um com o outro, defendendo pensamentos, ideologia, defendendo rótulo. E o que que Jesus falou? Em Mateus 23, versículo 16, aquele que jurar pelo templo, nada é. E o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. E é o que nós estamos vivendo, irmão. Tem gente defendendo patrimônio, defendendo terreno, tribos, isso é visão de tribo. Ainda não se libertou ainda, irmão. Jesus quebrou a cédula da inimizade e colocou um povo só. Se é um povo só, porque na velha aliança era tribo, e as tribos não vingou. Aí Deus rasgou essa inimizade e fez um povo só. Então nós temos que andar em paz. Hoje nós vemos aí até divisões de saudar o irmão. Ah, eu não saldo o irmão porque é de tal igreja, eu não saldo. Não, irmão, que Deus é esse? O seu escritor de Hebreus 12:14 diz: seguir a paz com todos. É com todos. E depois vem a ordenança e a santificação, sem qual ninguém verá Deus. Agora a paz nós temos que ter. Agora o irmão não salda o irmão porque não é da igreja dele. Que Deus é esse, irmão? Isso é separatismo, isso é visão de tribo. Nós precisamos nos consertar. Nós precisamos, irmão, se encher da presença de Deus. A virtude do Espírito precisa acampar em nós, em nosso vaso. Você sabe por que está esse conflito? Porque ninguém mais quer ir para o altar. Ninguém quer mais prestar culto racional. Ninguém quer transformar o vosso entendimento. E é por isso que está essa confusão toda, sabe por quê? O entendimento não está sendo transformado para que seja boa e agradável a Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12:2. Tem que ser transformado o entendimento. Só que muitos estão carregando a Bíblia, mas o seu pensamento ainda não foi transformado. Porque para agradar a Deus, o entendimento tem que ser transformado. O que é ser transformado? É mudar os nossos próprios intentos e andar segundo os intentos de Deus, segundo a vontade de Deus. Os nossos entendimentos têm que estar encurvado, tem que estar dobrado diante de Deus o nosso entendimento, para que Ele possa reger, para que Ele possa governar. A paz excede todo entendimento guardado em nossos corações, diz o apóstolo Paulo. Então a paz tem que exceder o nosso entendimento. Porque nós só vamos ter paz quando a paz exceder, quando ela predominar o nosso entendimento. Você sabe o que há esse conflito? Porque a paz verdadeira, que é o fruto do Espírito, não está brotado em nós. Nós somos uma árvore infrutífera, uma árvore estéril. Nós precisamos verdadeiramente produzir esse fruto da paz. Porque só constrói algo com o ingrediente da paz. E isso está faltando em nós. E aí, quando nós temos paz, o que nós vamos ter? O terceiro ponto: alegria no Espírito. Ô irmão, quantas pessoas vivendo de aparência, pessoas se preocupando mais com a estética, preocupando mais com o estereótipo e esquecendo a alegria do Espírito. O que Paulo falou? Que a paz é o vínculo da perfeição. A paz é o vínculo da perfeição.
Então nós precisamos verdadeiramente ter paz, porque nós tendo paz, nós vamos ter alegria no espírito. Porque o nosso espírito não vai ficar conflitante, não vai ficar em questionamento, em dúvida, se, talvez, será, porque quem tem paz, ele tem alegria no espírito, e quem tem alegria no espírito não anda confuso, não anda perturbado, não anda cocheando em dois pensamentos, não é dúbio, não anda em duplicidade. E é isso que precisa em nossa vida. Nós precisamos da alegria do Espírito. Que Espírito é esse, irmão? O Espírito excelente de Deus, o Espírito Santo, que nos conduz, que nos consolida, que intercede com gemido inexprimível. É isso que está faltando na minha vida, na sua, que vai ouvir esse vídeo. Nós precisamos mudar os nossos conceitos. Nós precisamos inclinar mais para ouvir do que para falar. Está cheio de gente para falar, mas está faltando gente para inclinar para ouvir o que Deus quer falar. Porque, irmãos, hoje nós estamos vendo muitas pessoas sensíveis na casa de Deus, que não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode falar aquilo, mas peraí. Precisa ler a Bíblia. Para me finalizar aqui, irmão, Pedro 4,17, é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Se começa o julgamento pela casa de Deus, aonde aparecerá os desobedientes ao Evangelho? Esse negócio, irmão, que tem que escolher palavra para dar para auditório, irmão, isso é meramente religião. Isso é mecanismo. Isso é ritual. Isso é linha de montagem. Não, irmão. Primeiro a sentença vem para nós. Como é que nós vamos ser representantes da justiça se nós mesmos não queremos aceitar a justiça? Como é que um juiz vai executar uma sentença se ele não conhece a sentença? Nós precisamos estar enquadrados. Como é que nós vamos? Se a igreja e Cristo é que vai julgar as nações, nós precisamos estar enquadrados, nós precisamos estar em aliança, nós precisamos estar em comunhão, nós precisamos estar ligados com o céu. Então nós precisamos de alegria do Espírito. Por isso que Paulo disse lá em Coríntios 11, há muitos fracos, há muitos doentes e há muitos que dormem. Sabe por quê? Porque não estão recebendo a alegria do Espírito, porque a alegria do Espírito precisa dar campo, precisa dar lugar para ele, porque ele é sensível, ele é educado, ele pede permissão, e muitos não estão dando esse lugar. Então fica aqui essa palavra para reflexão. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.